Zelensky confirma que a guerra de fato tem boas chances de acabar em um futuro próximo, mas Vladimir Putin alega que está com um otimismo cauteloso e faz uma série de perguntas acerca do cessar-fogo. A gente tem o Trump, inclusive, garantindo que as conversas com o Putin foram muito boas, discussões muito produtivas e que estão discutindo apenas algumas questões de concessões. Inclusive, aparentemente, a gente tem a Rússia abrindo mão de um lado e a Ucrânia abrindo mão de outro. O que será que vai ser concedido nessa guerra? Enquanto isso, Trump pede para que o Putin poupe a vida de alguns militares e também de alguns civis ucranianos, alegando que poderia ser o maior massacre desde o final da Segunda Guerra Mundial, e o Putin aparentemente garantindo que desde os ucranianos se rendam, isso de fato vai acontecer. O que eles estão discutindo, hein? Falar também, galera, sobre uma reunião do G7 que aprova novas sanções contra a Rússia e tem no mínimo um climão entre Estados Unidos e Canadá. Até o tapete vermelho que foi estendido por Marco Rubio levantou polêmica. Falar também, galera, sobre o Trump, que garante que mandou o exército americano aprovar alguns tipos de ações, alguns tipos de mobilizações que podem ser feitas para a retomada do Canal do Panamá e garante, junto ao Marco Rutte, liderança da OTAN, que sim, os Estados Unidos tomará a Groenlândia. Para finalizar, pessoal, a gente tem também a China e a Rússia se reunindo, inclusive com intervenção dos Estados Unidos com o Irã, para falar sobre o programa nuclear do país, e não são boas notícias para os Estados Unidos, enquanto a mídia ocidental coloca que os Estados Unidos está considerando deslocar os palestinos para o continente africano, Sudão, Somália e Somalilândia. Será que esse plano vai ser aprovado? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, é parceiraça aqui do canal e tá oferecendo uma condição exclusivaça para você que é meu inscrito aqui, meu seguidor. Se você utilizar, pessoal, o cupom RICARDO20 na sua primeira compra de dólares, você vai ter acesso a até $20 de cashback. Cara, é sensacional, tá? Você vai lá, abre sua conta na melhor e maior corretora do Brasil internacional, compra os seus dólares, diversifica ali posições, independente, né, galera, da questão do câmbio. A gente sabe que o dólar é uma moeda muito menos inflacionária do que o real. Se provou isso ao longo do tempo, então não é recomendação de investimentos, mas eu sempre gosto de ter posições dolarizadas. Mesmo que você queira deixar o dólar parado ou fazer investimentos, a Nomad também funciona como uma corretora, inclusive com taxa zero, tá? Para renda fixa, renda variável, galera, de verdade, tá? Eu, de novo, na recomendação, mas eu gosto de fazer para a minha parte da minha carteira. Fora que caso você vá fazer uma viagem, a Nomad aceita em mais de 180 países, pagando cartão físico, cartão digital com as menores taxas do mercado, e você ainda pode ter acesso ao cartão de crédito que eu utilizo, inclusive, que é o Nomad Explore, que dá acesso, pessoal, ao Nomad Lounge. Ele vai te dando pontos ali, cashbacks, que podem ser trocados, inclusive, por dólares, fora outros benefícios de ter um cartão Visa. Então, pessoal, link na descrição ou QR Code destacado na tela para vocês, tenha acesso à Nomad. De verdade, é a melhor conta internacional do Brasil. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês, pessoal, na introdução, a gente tem umas posições um pouco divergentes, um pouco diferentes dessa possibilidade de cessar-fogo ou até mesmo paz na guerra Rússia-Ucrânia, mas aparentemente todos os lados, e aí eu falo Rússia, Ucrânia e o próprio Estados Unidos, estão agindo com um certo otimismo. Por exemplo, o próprio Zelensky deu uma declaração hoje colocando que sim, há boas chances da guerra terminar rapidamente, inclusive garantindo que já, só que aí levantam as polêmicas, né? Segundo Zelensky, temos bons entendimentos em relação aos nossos parceiros europeus sobre segurança. Já entra no primeiro embate, porque, teoricamente, se a Ucrânia está falando de parceiro europeu para garantir a segurança, isso é uma coisa que o Putin já falou que não aceita de jeito nenhum, a Europa fazendo uma espécie de força de paz, garantindo a zona tampão, mas enfim, né, segundo o Zelensky, isso vai acontecer, e ele fala que aceitou, né, o Zelensky, a proposta de cessar-fogo, porque os Estados Unidos foi até além do que era a proposta inicial da Ucrânia, visto que a Ucrânia falava que o cessar-fogo inicialmente seria só do mar e dos céus, ou seja, a fronteira, né, a questão terrestre
não teria um cessar-fogo porque seria mais difícil de ser fiscalizado e coisa que vale. Falou também, galera, que a Ucrânia está pronta para agir de maneira rápida e construtiva, alegando que, inclusive, que sabe que não vai ser exatamente a Ucrânia que vai tentar sabotar o acordo, alegando que o Putin sabe que é um acordo não benéfico porque a Rússia não pensa na paz e vai tentar de todas as maneiras ficar atrasando tal, porque, segundo ele, tem medo de falar para o Trump diretamente assim na lata que não quer fechar um acordo de cessar-fogo. E eu concordo parcialmente com essa declaração do Zelensky. Vamos entender exatamente por quê. Falou também sobre uma questão muito polêmica, que é a questão em Kursk. A gente sabe que a Rússia está anunciando que praticamente todos os militares estão enclausurados, bem como o Trump também falou que eles podem sofrer, inclusive falaremos daqui a pouquinho, né? Com o maior massacre desde o final da Segunda Guerra Mundial, o Zelensky falou que eles estão em posições difíceis. E o exército ucraniano também falou que estão em posições difíceis e que recuaram para ficar em posições mais confortáveis. Mas recuar é diferente de estarem rendidos ou de estarem completamente cercados. Segundo a Ucrânia, eles não estão derrotados, mas, claro, estão em vias de, né? Enquanto isso, como eu falei para vocês, o Putin dá declarações mais ou menos parecidas. Eu até coloquei para vocês ontem, né, que o Putin não tinha concordado com o cessar-fogo. E de fato ele não concordou, porque o cessar-fogo que foi feito pela Ucrânia e pelos Estados Unidos era um cessar-fogo nesse momento em que a gente teria uma pausa dos conflitos. E aí, com a pausa dos conflitos, haveria aí novas negociações. O Putin falou que desse jeito ele não aceita. Segundo Putin, né? Olha, a gente concorda com o cessar-fogo, mas essa interrupção deve vir com uma pausa a longo prazo e eliminando as causas originais do conflito. Novamente, não deixou muito claro o que são essas causas originais do conflito. Penso eu, tá? Que deve ser a perseguição contra os russos, principalmente na região de Donbás, e a presença, ou suposta presença, né? Possível presença, da Ucrânia na OTAN. Isso vai ser levado em consideração? São os pontos polêmicos. O próprio Putin, por exemplo, garantiu, né, que ele, por conta disso, adota um certo otimismo cauteloso e colocou uma série de perguntas, inclusive em declarações públicas. Ele falou, por exemplo, por que 30 dias? Qual que é o interesse da Ucrânia em ficar 30 dias paralisada? E eu falei isso para vocês, poxa, hoje a vitória ela vem sendo feita pela Rússia. Não que seja uma vitória fácil, muito longe disso, mas a Rússia constantemente vem avançando no campo de batalha, principalmente agora em Kursk, que foi onde talvez o Putin tenha focado mais suas atenções nos últimos dias, porque sabe que seria usado como uma espécie de moeda de troca em eventuais negociações. E aí o Putin fala, né? Para que eles querem 30 dias? Eles querem mobilizar exército ou colocar mais armas na Ucrânia? Quem que vai controlar esse cessar-fogo? Poxa, a gente está falando, segundo Putin, de 2.000 quilômetros de frente de batalha. Então, adoro a ideia do cessar-fogo. Mas essas perguntas serão respondidas para mim? Quem vai ocupar? Inclusive, olha que interessante. A gente tem um membro, que eu sempre falo para vocês, que é como se fosse um dos países, entre aspas, neutros na situação, que podem agir porque conversam com os dois lados, que é a Turquia. A Turquia tem uma parceria, ligações importantes com Putin, mas já alegou no passado, por exemplo, que a Crimeia tem que pertencer à Ucrânia. A Turquia, por exemplo, tem brigas com a União Europeia e vem com uma aproximação com esse conservadorismo islâmico, com parcerias, por exemplo, que têm pensamentos parecidos, até mesmo com Putin, não que o Putin apoie o conservadorismo islâmico, não é isso, né? Mas eu diria que uma pauta anti-ocidentalização, mas ao mesmo tempo a Turquia é um país que faz parte da OTAN, entende? A Turquia já se colocou à disposição para ser uma dessas tropas que agiria em nome da paz. E olha que interessante, seria um membro da OTAN, que é a Turquia, coisa que talvez o Zelensky concorde, mas não um membro da OTAN, estilo, sei lá, França, Reino Unido ou países que são muito rivais da Rússia, mas sim um membro da OTAN que tem, se não excelentes, pelo menos algum tipo de interligação, algum tipo de comunicação com Putin. Será, pessoal, que serão tropas turcas? O Erdogan garante que está disposto a fazer isso. Até porque países como Turquia, a própria Arábia Saudita, querem se consolidar não só como potências regionais, mas assumir um protagonismo um pouco mais importante também do ponto de vista geopolítico internacional, não só regional. Ou seja, pode ser a Turquia esse importante mediador. E falou também, cara, da questão, né, desses 2.000 quilômetros de frente de batalha, colocando alguns pontos aí em discussão, alguns pontos polêmicos. O próprio Trump, por exemplo, quando ele foi se referir às discussões que aconteceram entre o Steve Witkoff, que foi o representante dos Estados Unidos, aliás, olha que interessante, hein? Para quem é velho de guerra aqui do canal, era o Steve Witkoff que era o representante.
O Trump, ele tinha elegido para negociar as posições o Keith Kellogg, general. Pode perceber que ele sumiu das negociações, pelo menos quando é referente ao lado russo. Segundo as mídias ocidentais, o Putin não viu com bons olhos algumas declarações do Keith Kellogg. Agora, o Steve Witkoff, por exemplo, já falou no passado que a culpa da incursão da Rússia na Ucrânia foi da própria Ucrânia, que a Ucrânia deu uma provocada nos russos, ou seja, dá uma ideia de uma proximidade um pouco maior, né? E o Trump garantiu, por exemplo, que as discussões com o Putin foram boas e produtivas. E mais uma vez se afirmou as chances de que essa guerra horrível e sangrenta possa finalmente chegar ao fim, que estamos discutindo algumas concessões. E aí, o Trump não alegou quais são essas concessões, mas a gente pode buscar, por exemplo, numa entrevista que o Mike Waltz, responsável também pela defesa dos Estados Unidos, deu à Fox News. Ele falou que hoje as discussões no campo de batalha estão sendo entre Ucrânia e Rússia sobre a Ucrânia fora da OTAN, inclusive, aparentemente, isso assim é ponto inquestionável. O próprio Marco Rutte, que esteve numa reunião com Trump recentemente, garantiu que não tem chances da Ucrânia entrar para a OTAN, pelo menos não em curto e em médio prazo, e inclusive garantiu, o Marco Rutte, tá? Que ele está esperando só acabar a guerra Rússia-Ucrânia para que a OTAN volte a estabelecer relações com os russos. Ou seja, aparentemente, bloqueios econômicos, bloqueios militares, enfim, as conversações com a Rússia vão continuar, eventualmente, depois desse tempo de paz aí. Falou, galera, que forças europeias vão ser colocadas na Ucrânia, e aí, de novo, fica um ponto de interrogação que eu coloco para vocês. O próprio Mike Waltz falou isso na entrevista, que estão negociando forças europeias. Será que o Putin abriu mão e admite forças europeias? Ou será que essas forças europeias serão da Turquia? A Turquia, claro, é europeia, mas é uma euroasiática, né? Bem como os russos. Será que serão as tropas turcas? Ou será que o Putin teve que abrir mão e aceitar a presença de tropas da OTAN em solo ucraniano nessa eventual zona de paz? Não sabemos. Falou, galera, da questão de empresas americanas atuando na Ucrânia, até como uma forma de garantia da soberania da Ucrânia, ou seja, aparentemente os Estados Unidos não apoiarão mesmo com militares no território ucraniano, e colocou um ponto bem importante. Colocou que algumas discussões estão sendo referidas a Donbás e Crimeia como de fato territórios da Rússia, mas algumas discussões acerca de Zaporizhia e Kherson. E isso bate também com a declaração do Trump, porque fala assim, olha, a gente está negociando, a gente está vendo concessões, mas existem alguns pontos polêmicos. Por exemplo, ele falou assim, né, tem uma usina lá, uma usina que é gigantesca, e aí vai ficar com a Rússia, vai ficar com a Ucrânia, enfim. Então, de novo, estou especulando e tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Aparentemente, o que está sendo negociado? Crimeia e Donbás vão ficar com os russos. As negociações estão sendo agora para saber de Zaporizhia e de Kherson. Se vai ficar completamente com os russos. Quando ele fala da usina, penso eu que ele está falando sobre a usina de Zaporizhia, que é a maior usina nuclear do continente europeu, que ficava, né, no território ucraniano. Será que a Rússia aceita devolver pelo menos parcialmente esses territórios? De fato, cara, penso eu, tá? Analisando mais geopolítica militarmente falando, a não ser que o Putin esteja muito disposto a fazer um acordo para não desagradar o Trump ou o Ocidente, enfim, não teria muito motivo para ele abrir mão desses territórios não, tá? A não ser que o Trump tenha feito uma ameaça de não, se você não abrir mão, a gente vai fazer uma intervenção militar e realmente vamos apoiar, colocar tropas da OTAN, enfim. Mas por quê? Porque quando você pega Zaporizhia e Kherson, territorialmente falando, são territórios importantes para conectar a Rússia ao Mar Negro, conectar a Rússia à Crimeia, a Sevastopol, a região do Estreito de Bósforo e Dardanelos, que conecta a Rússia, inclusive, ao Mar Mediterrâneo e a todo o Ocidente, entende? Então, eu não vejo geopoliticamente muita vantagem da Rússia negociar, não é do ponto de vista ético e moral, do ponto de vista geopolítico. Mas, aparentemente, estou tentando juntar as peças aqui, pelas declarações do Mike Waltz, é isso que está na mesa de negociação. Será que é mesmo, pessoal? Deixa aí nos comentários. Outro ponto importante que a gente teve foram algumas declarações do Trump, inclusive na rede social, também na mesma mensagem que ele fala que viu com ótimos olhos, reuniões muito boas, produtivas, tal, com Putin, ele praticamente fazendo um apelo para o governante russo, alegando que nesse momento as tropas ucranianas estão completamente cercadas e pedindo para que o Putin poupe as vidas dos militares ucranianos, alegando que seria um massacre horrível, coisa que não era vista desde o final da Segunda Guerra Mundial. Com certeza ele está se referindo à região de Kursk, que é a região que os russos
Hoje estão reconquistando, como eu falei para vocês, porque é uma região que era da Rússia. A Ucrânia foi lá, invadiu, bem no finalzinho, segundo semestre do ano passado, até como uma forma de demonstrar algum tipo de simbologia. Olha, a Rússia é vulnerável. Mesmo que isso tenha causado um impacto muito forte na frente de batalha dos ucranianos, que tiveram que mobilizar soldados, equipamentos, enfim, e enfraquecer a sua defesa, isso até acelerou o ritmo de domínio da Rússia na região de Donetsk, por exemplo. É fato que simbolicamente poderia ser uma espécie de moeda de troca. A Rússia está reconquistando, e aí temos posições diferentes. O Trump fala que está completamente cercado. O exército ucraniano respondeu, falou que é mentira, que eles recuaram para melhorar suas posições, e o Zelensky falou também que eles não estão derrotados. Claro que pode ser também um argumento da Ucrânia, né? Mas o Putin pediu para que essas vidas sejam poupadas. E o Putin, aparentemente, cara, vai respeitar. Segundo Putin, tá? Olha, fique tranquilo. Se os ucranianos entregarem as armas, eles terão a garantia da vida e o tratamento digno, de acordo com as normas que são estabelecidas pelo direito internacional e também pela Rússia. Só que ao mesmo tempo que ele deu uma certa garantia, ele deu uma certa ameaçinha, né? Não, a gente, fique tranquilo, a gente não vai fazer um massacre como se fosse ali, né? Desde a Segunda Guerra Mundial. Mas sabe, né, que a Ucrânia então vai ter que abrir mão da luta armada. Ou seja, vai ceder completamente o território de Kursk e talvez uma moeda de troca fique na mão dos russos. Quem será que tem razão, hein, galera? Será que o exército ucraniano de fato está tão forte assim ou está resistindo? Ou aparentemente o que deve ser a verdade, visto que tanto o Trump quanto o Putin garantem isso, né? E devem ter, principalmente o Trump, informações mais privilegiadas nesse sentido. A Rússia praticamente já conquistou a região de Kursk. Deixa aí nos comentários. Outra notícia, galera, bem importante, está numa reunião que causou uma certa polêmica. Uma reunião do G7, que são as 7 economias mais desenvolvidas do planeta, e foi feita com um convite do Canadá. Só que a gente sabe que nesse momento, eu acho que nem só pelo Canadá, mas para quase todos os outros países, é uma reunião bastante desagradável, pelo menos ter a presença dos Estados Unidos. Pelo menos não foi o Trump que participou, né? É o Marco Rubio, secretário de Estado, que está fazendo a visita oficial. E aí você tem algumas fotos, como por exemplo, olha, geopolítica conta tudo. Quando Marco Rubio foi descer do avião, os caras estenderam um tapete vermelho, que geralmente é como que você recebe, né, outros representantes de Estado, com um tapete vermelho que parecia um tapetinho de banheiro, assim, ó, estreitinho. Geralmente, do ponto de vista diplomático, isso quer dizer que você está sendo recebido, claro, mas não com todas as honrarias, mostrando uma certa insatisfação. Pô, cara, a gente tem, né, o novo primeiro-ministro do Canadá falando que são inaceitáveis as ameaças do Trump, o Trump promovendo uma guerra comercial com o Canadá e também com todos os países do G7, Japão, União Europeia, né, colocando sobretaxas, adotando práticas protecionistas. Então foi uma reunião que eu diria não entre melhores amigos, mas pelo menos em relação aos americanos. Eles garantiram, pessoal, um apoio inabalável à Ucrânia na defesa da sua integridade territorial, alegando que todos concordam com o cessar-fogo dos Estados Unidos e agora estão observando, claro, a resposta da Rússia. De novo, causa certa preocupação. Se eles falam que eles estão corroborando com a integridade territorial da Rússia, é a integridade territorial depois que a Rússia invadiu ou é a integridade territorial antes de 2022? Ou talvez antes de 2014? Com a Crimeia não tem sido... Entende? São pontos polêmicos que ficam aí. O próprio Trump garantiu que caso a Rússia não aceite a proposta de cessar-fogo, seria extremamente decepcionante e inclusive até ameaçou, né? Devastar, pelo menos economicamente, os russos. Além disso, o Trump, mais uma vez, colocou ao seu exército, Pete Hegseth, dá uma conversada ali, ó, com alguns membros do exército americano, porque eu exijo algumas ações militares. Sim, o exército americano está desenvolvendo possibilidades para anexação do Canal do Panamá. O Canal do Panamá será dos Estados Unidos, pelo menos segundo o que o Trump fala. E essas possibilidades estão sendo desenvolvidas pela vertente ali, né, pelo Comando Sul do Exército Americano, que abre possibilidades desde cooperação militar com o próprio Exército Panamenho, ou caso o Exército Panamenho não queira colaborar para expulsar os chineses, como o Trump alega, né, que o Canal do Panamá foi sendo tomado nos últimos anos, pode vir até mesmo como algum tipo de opção militar, uma intervenção militar no Canal do Panamá. Será que isso vai acontecer? Galera, de novo, segundo a NBC,
todas as propostas estão sendo colocadas em cima da mesa. E até mesmo na reunião que o Trump teve com Mark Rutte, ele falou, você sabe, meio que tom de brincadeira, mas já tô cansado, né, entre aspas aí, dessas brincadeiras. Do Canadá, do Canal do Panamá, e a brincadeira vai ficando cada vez mais séria. Falou assim, Mark Rutte, você sabe, né, que o Canal do Panamá, aliás, que a Groenlândia será nossa. Com o atual governo, né, da Groenlândia, com a eleição acontecendo, apoiando um separatismo frente à Dinamarca, mas progressista, né, não progressista nas causas, mas de uma forma não abrupta, de uma forma assim cautelosa, talvez não seja do interesse do novo governo da Groenlândia. Mas, enfim, né, o Trump garante também que todas as opções estão sobre a mesa no caso da Groenlândia. Outro ponto, galera, de bastante destaque está acerca da reunião entre China e Rússia. Inclusive reunião que foi a pedido do Trump. O Trump, ele mandou uma carta para o Ali Khamenei, que é o ayatollah do Irã, garantindo que quer assinar um novo acordo nuclear com os iranianos. E falou que a negociação com o Irã pode ser na mesa de negociação ou pode ser uma negociação militar. Ou seja, fez quase uma ameaça ao Irã. Ou você negocia ou a gente cogita aí fazer ataques militares. O próprio Pezeshkian, que é o presidente do Irã, e o Ayatollah Ali Khamenei, que é de fato o chefe de governo, de Estado, o chefe de tudo, né, o líder supremo ali do Irã, ele garantiu, galera, que o Irã não faz negociações sendo pressionado e que, se os Estados Unidos atacarem, o Irã também responderá do ponto de vista militar e que, inclusive, o Irã não tem interesse em armas nucleares, até porque, se tivesse, não seriam os Estados Unidos que seriam capazes de impedir o desenvolvimento de um arsenal nuclear por parte do Irã. Independente dessas questões, hoje nós tivemos uma reunião entre China, Rússia e Irã para discutir o programa nuclear. E talvez a resposta não foi exatamente a que os americanos esperavam. Segundo China e Rússia, eles pediram o fim das sanções ilegais dos Estados Unidos e a abertura do diálogo, alegando inclusive que o programa nuclear é para fins pacíficos, não tem nenhum tipo de fim bélico, segundo, claro, Rússia e China e Irã, claro. Então alega que eles não querem acabar com o programa nuclear e que sim, um acordo ele é muito bem-vindo desde que a soberania iraniana seja respeitada, já que o programa nuclear é somente para fins pacíficos. Assim como o acordo de 2015, que vigorou até 2018, quando o Trump saiu de maneira unilateral do acordo, previa e o Irã estava respeitando, segundo China e Irã. Vale lembrar, pessoal, que uma coisa que mexeu muito com os iranianos é que na última reunião do Conselho de Segurança, Estados Unidos, França, Grécia, Panamá, Coreia do Sul e Reino Unido, que fazem parte do Conselho de Segurança, nem todos permanentes, claro, né? Alguns de maneira provisória, no período ali de 2 anos, eles fizeram uma reunião a portas fechadas, inclusive não chamaram a Rússia, não chamaram a China, para discutir o programa nuclear iraniano. Isso foi visto de maneira péssima, tanto pelo Irã quanto pelos chineses, que alegam que uma decisão tão importante deveria contar, inclusive, com parceiros geopolíticos do Irã. E para finalizar, pessoal, mais uma notícia polêmica. Toda essa questão envolvendo a faixa de Gaza, enfim, a gente sabe que a Liga Árabe fez uma proposta de um fundo internacional, né? Que arcaria com bilhões de dólares para a reconstrução do território de Gaza, que foi prontamente negado, inclusive com a convocação de eleições que o Hamas não poderia participar, não destruiria o Hamas, mas o Hamas abriria a mão do poder em nome da ANP, Autoridade Nacional Palestina, mas o Israel e os Estados Unidos negaram, alegando que não destrói o Hamas, alegando que, enfim, não cumpre com os objetivos de Israel e dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e o Benjamin Netanyahu, Trump e Benjamin Netanyahu, segundo a Associated Press, estão negociando com 3 países, ou pelo menos territórios, africanos, que é o território do Sudão, o território da Somália e também a Somalilândia, que tem um governo semi-independente, com a Somalilândia tentando a sua separação, até mesmo com o apoio da Etiópia. Uma guerra de procuração ali, né? Enfim. Independente dos conflitos entre Somália e Etiópia, é fato, cara, que isso foi colocado a possibilidade que os palestinos sejam deslocados para aquelas áreas. São países que contam com guerras civis, uma série de problemas, mas têm a presença de islâmicos. E como mantém algum tipo de relação importante com os Estados Unidos e com Israel, poderiam abrigar os palestinos. A Somália e a Somalilândia alegam que não foram consultadas e o Sudão aparentemente confirmou, mas negou
que vai receber os palestinos, alegando de novo, né, que não é um território qualquer. A gente está falando de um território que é sagrado para os cristãos, para os judeus, para os islâmicos. Então, acho eu, né, que os palestinos não aceitarão esse deslocamento forçado do seu território. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.